Oi, gente. Pois é, uma importante vitória do movimento progressista e do movimento LGBTQ veio pelo STF ter votado contra as restrições à doação de sangue de homens gays. E se você está estranhando o fato de existirem essas restrições, você não está sozinho. Eu também me surpreendi que essas restrições existam, mas com o Ministério da Saúde do governo Bolsonaro e até com o histórico conservador do Estado brasileiro, não é de surpreender que isso fosse mantido até mesmo recentemente, né? Eu vou trazer aqui as notícias, né? A notícia em relação ao STF vem da UOL Notícias, como eu mostro aqui, né? E eu quero só fazer uma recuperação de algumas outras notícias, né? Aqui no G1 traz o seguinte: o Ministério da Saúde, isso quando o STF ainda não tinha dado a maioria, né? Olha só o que é que eles dizem aqui. O Ministério da Saúde mantém a proibição de doação de sangue por gays, apesar de estoques baixos de sangue por causa do coronavírus. Homens que tiveram relações sexuais com outros homens nos 12 meses anteriores à doação não podem doar. Estados Unidos seguem a mesma regra, mas reduziram esse período para 3 meses por causa do Covid-19. Essa notícia no G1, olha só a data, ela é de 9 de abril de 2020, ou seja, super recente, né? Bem, o pragmatismo político, né, fez um resumo da questão homossexuais não podem doar sangue no Brasil. Eles dizem o seguinte: portarias do Ministério da Saúde ainda tratam como ineptos temporários a doação de sangue de homens que tiveram relações sexuais com outros homens. Para ativistas LGBT, normas são discriminatórias para representantes do governo, visam proteção dos receptores. E aqui tem uma matéria do pragmatismo político discutindo pragmatismo Jus Brasil, né? Discutindo justamente essa questão, né? Eu me confundi pragmatismo político com pragmatismo Jus Brasil, mas é o Jus Brasil. E aí vocês podem ler, eu vou colocar na mensagem fixada, como eles mostram que isso tem um elemento preconceituoso e tudo mais. Tem também uma opinião aqui do Drauzio Varela, né? Homossexuais e doação de sangue, né? E aí ele diz que ainda hoje os homossexuais têm restrições para doar sangue herdadas de tempos em que se trabalhava com o conceito de grupo de risco mais vulneráveis a infecções sexualmente transmissíveis. Atualmente pensa-se mais na ideia de comportamento de risco, o que é absolutamente lógico, né? Se você falar em grupo de risco e ignorar o comportamento individual é um absurdo. Por exemplo, uma pessoa pode ser homoafetiva e ter um comportamento muito cuidadoso, né? Se proteger muito. E uma pessoa pode ser heterossexual e ter um comportamento sexual absolutamente desprotegido. E é aquele que tem um comportamento desprotegido que é a pessoa que tem, na verdade, mais chances de estar contaminada. Isso, inclusive, estatisticamente. Essa herança é uma herança que vem do período do início da disseminação do HIV e me soa estranhíssimo que isso até tão recentemente estivesse norteando decisões do Ministério da Saúde. É pior do que preconceito. Aliás, o preconceito normalmente vem acompanhado de muita ignorância. Então, é ignorância, preconceito e tudo meio que misturado em um bolo único, né? Lamentável, né? Mas enfim, vamos então para a notícia boa, que eu comecei o vídeo falando dela, e vamos a ela, né? Que a maioria do STF vota contra as restrições de doação, né? O Supremo Tribunal Federal retomou hoje a votação sobre as restrições para que homens gays doem sangue. O ministro Gilmar Mendes foi o sexto a votar e tornou os votos contra as restrições maioria. A votação deve terminar na próxima sexta-feira, o dia 8 de maio, né? E seu voto, Gilmar Mendes disse haver discriminação nas normas do Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, que impedem a doação de sangue por homossexuais. Ele comparou a diferença de tratamento para homens gays e homens heterossexuais, disse Gilmar. Os primeiros são ineptos à doação de sangue ainda que adotem medidas de precaução, como o uso de preservativos, enquanto os últimos têm uma presunção de habilitação ainda que adotem comportamento de risco, como fazer sexo anal sem proteção. A votação começou em 2017, mas foi parada depois que Mendes pediu mais tempo para analisar a ação feita pelo Partido Socialista Brasileiro, PSB.
Hoje, os ministros retomaram o plenário e virtualmente em meio à disseminação da pandemia do novo coronavírus. Contando com Gilmar Mendes, 6 dos 11 ministros já votaram, 5 deles fisicamente em 2017. O relator, Edson Fachin, votou contra na época, alegando haver discriminação. Também foram contra os ministros Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber e Luiz Fux. Quer dizer, é uma coisa assim, é um absurdo tão grande estar falando disso em 2020, mas, enfim. O ministro Alexandre de Moraes defende que homossexuais que tiveram relações em um período de 12 meses podem doar, mas o sangue deve ser guardado para testes e não usado imediatamente por um receptor. Mas a fala do Alexandre de Moraes também não faz sentido assim, porque e os heterossexuais que tiveram relações no período de 12 meses também podem doar e ser imediatamente utilizados por um receptor? Ambos os testes de pessoas que realizaram comportamento de risco têm que ser checados. Aliás, eu acho que todo sangue, se for possível, deve passar por um processo de checagem para evitar a contaminação, para proteger o receptor. Só em situação de emergência absoluta você faz, para salvar a vida, você faz o uso sem checagem. E nesses casos, você deve dar preferência, por ordem lógica, do sangue que veio de pessoas que não engajaram em comportamento de risco, seja pessoa heterossexual, seja pessoa homoafetiva. A questão da orientação sexual não é o fator é o comportamento. Quer dizer, as pessoas que estão usando o fator da orientação sexual, obviamente têm um preconceito. Isso é óbvio, né? Ontem, a Advocacia Geral da União pediu que o Supremo Tribunal rejeite a ação judicial, justificando com dados sobre HIV no país. O critério diferenciador não está na orientação sexual das pessoas, mas no fato objetivo de homens terem relações sexuais com outros homens e ou parceiras sexuais destes, o que caracteriza um fator de risco de contaminação presente na realidade brasileira. A Defensoria Pública, por outro lado, pediu urgência para aprovação frente aos baixos estoques de sangue durante a pandemia. A situação dos bancos de sangue do país encontra-se em estado crítico, em particular pela imposição da pandemia pelo Covid-19, como relatam os hemocentros estaduais e como consta nos autos o apelo feito pelo Ministério da Saúde para a doação de sangue pela população. É lamentável nesse país ter isso, né? E olha só, gente, eu tava devendo para vocês um filosofia popular, que é nessa coisa da pandemia e tal, eu ando meio não tão animado para fazer o filosofia popular. Inclusive hoje de noite, acho que 11h30 da noite, eu vou colocar lidando com o estresse da pandemia, mais alguns gameplays de The Last of Us, eu jogando um jogo que tem uma pandemia e que a gente está enfrentando a pandemia no jogo para meio que se distrair um pouco, né, desestressar um pouco, não é? Espero que quem quiser, tiver curiosidade, acompanhe esse tipo de vídeo. Para quem é novo no canal, não é um vídeo regular do canal, é só uma forma de distração à noite que eu vou soltar para vocês, né, para divertir um pouco. E eu assisti com minha esposa um filme também divertido, leve, mas que também defende a causa LGBT de uma forma bem humorada, que é o Declaro Marido e Larry, né, com Adam Sandler, Rob Schneider e outro, enfim, tem um elenco de comediantes bem curioso, né? E eu não sou nenhum fã do Adam Sandler, não, inclusive tem alguns filmes dele que eu acho bem fraquinhos, né? Alguns são mais razoáveis, outros bem fracos, mas esse filme em particular eu achei que trata com humor e que, embora parta de uma situação que a comunidade LGBT que poderia ser crítica, não é? A forma como o filme é conduzido acaba levando a ser uma defesa das causas LGBTQ, e eu e minha esposa gostamos muito, rimos muito e, enfim, achamos que é até coerente com esse momento da gente defender essas causas. A história, a premissa é a seguinte. O personagem amigo do Adam Sandler perdeu a esposa, vai perder a pensão porque já tem mais de um mês, não é? Já tem mais de um mês que ele... um mês não, um ano, que ele não
encaminhou a papelada, e aí o que é que acontece? Para manter os benefícios, ele precisa estar casado. E ele sugere para o amigo, eles dois que são dois heterossexuais, que eles finjam ser um casal gay para poder manter os benefícios. E essa parece uma premissa muito ruim, porque eles estão fraudando a prefeitura, né? Mas eles acabam se aproximando da comunidade gay, eles acabam se aproximando de pessoas que respeitam os gays, e eles próprios aprendem a respeitar, a defender a causa, e é uma história muito bonita sobre amizade, sobre... Enfim, sobre... Tô com uma coceira terrível no nariz. Mas não tô com Covid, não, gente. Pelo menos eu acho que não. Eles aprendem muito nesse momento, né? Então, é um filme que fala sobre amizade, fala sobre você superar os seus preconceitos. Eu achei particularmente muito divertido. E fica a minha recomendação para vocês. O filme está disponível no Netflix, se vocês quiserem assistir. Não é um filme assim brilhante, mas é um filme divertido e que defende essa causa, e que defende a causa LGBTQ. E eu particularmente acho que nesse momento da pandemia é bom de vez em quando a gente assistir filmes assim, que são alegres, são pra cima e que defendem causas que a gente tem identidade. Enfim, era o que eu tinha para dizer sobre isso. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.